irmãos, que alegria! Estamos mais uma vez na nossa TV Mundo Mar, o programa ABC do Espiritismo. Hoje nós estaremos estudando uma página de o Evangelho segundo o Espiritismo, na qual fazemos sempre uma alternância. Uma semana é o Evangelho segundo o Espiritismo, outra semana é questões de o Livro dos Espíritos. A apresentação desse programa é Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Hoje nós estaremos estudando a fé divina e a fé humana, que compõem o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta montanhas. Lembrando que o Evangelho possui 28 capítulos e a maioria dos capítulos é dividido em duas partes. A primeira parte, os feitos e as realizações de Jesus, com alguns comentários do professor Allan Kardec e até mesmo algumas mensagens do plano espiritual. E as instruções dos espíritos são mensagens trazidas pelos espíritos que vêm, logicamente, exemplificar aqueles momentos de Jesus que ele efetivamente disse à sua época. Tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, mais um dia juntos, estudando, aprendendo, refletindo com Kardec e com os bons espíritos. Que o programa de hoje possa nos servir, trazendo informações, reflexões a respeito de uma virtude importantíssima na nossa vida, que é a fé. Hoje veremos o último item do capítulo 19, a fé que transporta montanhas. A fé divina e a fé humana. Um espírito protetor, Paris, 1863, item 12. A fé é o sentimento inato no homem da sua destinação. É a consciência das prodigiosas faculdades que trazem germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer, através da sua vontade ativa. Até o presente, a fé só foi compreendida no seu sentido religioso, porque o Cristo a revelou como poderosa alavanca e porque nele só vira um chefe de religião. Mas o Cristo, que realizou verdadeiros milagres, mostrou por esses mesmos milagres quanto pode o homem que tem fé, ou seja, que tem a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode realizar-se a si mesma. Os apóstolos, com o seu exemplo, também não fizeram milagres? Ora, o que eram esses milagres, senão os efeitos naturais de uma causa desconhecida dos homens de então? Mas hoje, em grande parte explicada, e que será compreendida pelo estudo do espiritismo e do magnetismo? Então aqui nós vemos uma colocação sábia do espírito protetor, voltando naquele assunto interessante, fé. Nós vamos sempre fazer esse comentário porque é de suma importância. Fé, segundo o nosso vocabulário da língua portuguesa, significa acreditar, dar crédito. Logicamente, aqui vem falando que nós podemos ter uma fé divina ou uma fé humana. Nós vamos ver um pouquinho o que é uma coisa, vamos ver um pouquinho o que é outra. Ele inicia para nós dizendo que a fé é o sentimento inato no homem da sua destinação. Então nós vemos, por exemplo, que a fé, ela realmente move as montanhas. As montanhas são as nossas imperfeições. Quando Jesus, naquela história do lunático, no final ele diz a Pedro que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos dizer a um monte, saia daqui e vai para colar. Logicamente, esse monte, essa montanha, é as nossas imperfeições. Quando nós temos fé, nós conseguimos superar essas montanhas, porque a fé, ela é o acreditar
em algo divino, como disse Jesus. E ela passa a ter, para todos nós, essa condição inata de podermos vivenciar dentro de uma vida melhor. Se pegarmos duas pessoas, uma pessoa que tem fé, que acredita, que vive dentro daquele capítulo que nós estudamos no programa passado, que é fé, mãe da esperança e da caridade. Se pegarmos uma pessoa com essas características e pegarmos uma pessoa que não tem fé, nós vamos ver um comportamento totalmente diferente. A primeira é aquela pessoa em que todas as coisas que giram em torno dela acabam dando certo, e quando as dores batem à porta da sua casa, ela consegue tirar com maestria. O outro, quando as dificuldades batem à porta da casa, é só reclamações, lamentações, entra em depressão. Por quê? Porque não tem essa base que se chama fé. Eu fui recorrer ao livro de Emmanuel, Fonte Viva. No capítulo 26, ele nos fala, obreiros sem fé. Já que hoje nós estamos falando da fé divina e da fé humana, e há aqui um versículo de Tiago que nos fala, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Comenta Emmanuel, em todos os lugares vemos obreiros sem fé, espalhando inquietação e desânimo. Devota-se a determinado empreendimento pela caridade e abandona-o de início, murmurando, para que o mundo não presta. E aqui Emmanuel, ele vai deixando um comentário extenso a respeito dos obreiros sem fé. Nós estamos já há algumas semanas estudando este capítulo, acerca da fé, acerca do que devemos fazer com a nossa própria fé, ao ponto da parábola da figueira seca, o codificador colocar dentro deste capítulo. Ao ponto de algumas vezes Jesus reafirmar que o dia que tivermos fé, modificaremos as nossas montanhas. E ele coloca o tamanho desta fé para mudarmos as montanhas, fé do tamanho de um grão de mostarda. É interessante porque a vida moderna, dos tempos atuais, nos leva a uma correria excessiva. Para aqueles que têm filhos pequenos, é o levar na escola, é o buscar, é o levar na creche, é o buscar. Para aqueles que têm pais idosos, é a assistência natural que devemos dar àqueles que nos deram o dom da vida. Aqueles que moram em cidades grandes, longas horas no trânsito, indo trabalhar, vindo trabalhar. E essa agitação, por vezes, faz com que não tenhamos o devido tempo, o devido olhar, para analisarmos a nossa fé. Quando nós vemos um jardim, temos em casa um jardim, nós somos convidados a cuidar do jardim. Do contrário, vem a erva daninha e toma conta de todo aquele espaço que nós destinamos à natureza no lar. Intimamente é a mesma coisa. Se eu não parar de quando em quando, de tempo em tempo, e analisar minha própria fé, a existência passa pelos meus olhos e eu corro o risco de abandonar o trabalho que eu iniciei na seara do bem. Ah, eu não tenho fé, ninguém reconhece o que eu faço, o mundo vai de mal a pior, ligo o noticiário, é guerra, morte, corrupção, vejo a rede social, não me acrescenta nada, o mundo está perdido. Não, nós não podemos ter esta visão. Pelo contrário, se cada um de nós, os religiosos, não procurarmos promover a construção de um mundo melhor, quem procurará fazer? O ateu, que só vê a matéria? O drogadita, que cultua as drogas? O alcoólatra,
que não tem uma responsabilidade maior perante a família e os seus? Aquele que pega mentes mais fracas para vender drogas, incentivar o crime? Nós não podemos pegar uma responsabilidade tão grande que é a dom da existência e diminuir pela pouca fé. É verdade. A gente percebe também, André, quando ele começa o parágrafo seguinte, dizendo que até o presente a fé só foi compreendida no sentido religioso, porque o Cristo a revelou como poderosa alavanca. Nós vamos ver no segundo bloco exatamente a fé humana, que é aquela pessoa que praticamente ele é Deus. E aquelas pessoas que constroem uma fé baseada em si. E aquilo vai aglutinando milhares de pessoas em torno dela, realmente achando que são poderosos, e é por isso que a gente percebe que o desastre dessas pessoas são muito grandes. Porque quando vem a dor, quando vem o sofrimento, aí nós percebemos que aquela fé humana, ela não tem um valor tão grande. Então, Cristo veio nos mostrar uma base de uma fé que todos nós devemos ter, que devemos angariar, para podermos termos as conquistas necessárias de entender, primeiro, o que é o planeta Terra. E isso o Espiritismo vem trazer para nós de maneira sóbria, de maneira belíssima, que vivemos hoje um mundo de provas e de expiações. O que é o mundo de provas e de expiações, ou de expiações e de provas, como queiram chamar? É o mundo pela qual o mal ainda impera sobre o bem. Sendo assim, é natural que nós, ao vermos o mundo, olhamos o campo da desgraça, dos problemas, é natural, porque é um mundo de resgate, onde nós ainda estamos resgatando aquele passado criminoso que nós mesmos fizemos. E a fé, logicamente, ela não é uma coisa que pertence ao passado e ao presente. A fé é uma coisa que eu tenho uma visão do futuro. A fé é o acreditar no futuro. E é interessante também porque Kardec vê que o espírito amigo que deixou a mensagem, ele faz uma associação entre o espiritismo e o magnetismo. Kardec tinha um profundo interesse e respeito pelo magnetismo. O trabalho, por exemplo, de Mesmer com o magnetismo animal é fantástico. Parte da obra de Kardec, ele deseja, Kardec tinha até o intuito de escrever um livro acerca do magnetismo, e aqui nós vemos esse espírito que não assina o seu nome, apenas um espírito protetor, ele falando a respeito do estudo do espiritismo, do estudo do magnetismo, levando a compreender os milagres que ao longo da história teve e o sobrenatural, que hoje é o natural conhecido, o sobrenatural, o natural desconhecido. A partir do momento que ele é estudado, compreendido, ele deixa de ser o sobrenatural e passa a ser o natural. Hoje nós vemos que os milagres, aquelas realizações ao longo do tempo, ou partiam da mediunidade anímica ou da mediunidade com a participação dos espíritos. Queridos amigos, não sai daí não. Um breve intervalo e já retornaremos com o programa ABC do Espiritismo. Já retornaremos. Queridos amigos, já retornamos com o programa ABC do Espiritismo, hoje com essa temática maravilhosa do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta montanhas. Das instruções dos Espíritos, nós estamos estudando a fé divina e a fé humana, uma mensagem trazida por um Espírito protetor. O que me chama a atenção é que, logicamente, os espíritos superiores não se preocupam em dar o nome. Por quê? Porque o nome pouco importa. O que importa é o teor da mensagem ao analisarmos e percebermos a grandeza daquilo que a mensagem oferece para as nossas reflexões.
Não é mesmo, André Luiz? Sem dúvida, o conteúdo é sempre mais importante. E agora vamos ler o restante final da mensagem. A fé é humana ou divina segundo a aplicação que o homem der às suas faculdades, em relação às necessidades terrenas ou às suas aspirações celestes e futuras. O homem de gênio, que persegue a realização de um grande empreendimento, triunfa se tem fé, porque sente em si mesmo que pode e deve triunfar, e essa certeza íntima lhe dá uma extraordinária força. O homem de bem, que crendo no seu futuro celeste, quer preencher a sua vida com nobres e belas ações, tira da sua fé, da certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda nesse caso, se realizam os milagres da caridade, do sacrifício e da abnegação. E, por fim, não há más inclinações, que, com a fé, não possam ser vencidas. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, quando posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos, que antigamente foram qualificados de milagres. Eu vos repito, a fé é humana e divina. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo, e se quisessem pôr a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de prodígios, e que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. A fé humana e a fé divina. Conforme nós vamos crescendo espiritualmente falando, a nossa fé vai sublimando. A fé de Chico Xavier é radicalmente diferente da minha. A fé de Jesus Cristo, que ele sentia, é radicalmente diferente da minha. Eles já atingiram uma fé divina, eu ainda uma fé humana. Interessante porque Chico Xavier, quando trabalhava no assistencialismo, especialmente no Abacateiro, na antiga vila do Pássaro Preto, em Uberaba, eram milhares de pessoas que aos sábados à tarde, embaixo de sol ou de chuva, iam em busca de pães, de leite, de roupas, de enxovais para as crianças. E às vezes estava cheio de pessoas ali e pouca coisa para doar. E as pessoas chegavam aflitas ao Chico e falavam: Chico, como será? Olha, milhares de pessoas aqui e nós não temos nada para dar. O Chico sempre muito firme, o Chico nunca titubeou na fé. Tudo que Emmanuel falava, os bons espíritos falavam, ele acreditava. E o Chico falou assim: minha filha, nunca nos faltou nada, não será agora que Jesus nos desamparará. E assim foi a vida toda. O Chico, ele recebia muitas cartas e as pessoas não mandavam o selo para ele poder responder. E muitos amigos iam lá. Quantas vezes o meu pai, Toninho de Pádua, e outros não levavam selo, caneta, lápis, papel. Eu me lembro, lendo a biografia do Chico, quando ele recebe a primeira psicografia aos 17 anos de idade, Dona Carmen Perácio, ela diz: ah, Chico, ela era uma vidente. Ah, Chico, eu estou vendo que os espíritos projetaram sobre você uma chuva de livros. Eu penso que essa sua primeira psicografia vão dar muitos filhos no futuro. E o Chico, com 17 anos de idade, diz: mas olha, Dona Carmen, eu e minha família somos pobres. Nós não temos dinheiro nem para nos alimentarmos corretamente. Sempre temos que deixar um pouco para uma criança de casa, para uma outra pessoa. Como é que eu vou escrever tantos livros, Dona Carmen? Não tenho lápis, não tenho papel.
E ela disse, olha Chico, como será eu não sei, mas que eu vi uma chuva de livros sobre a sua cabeça. Nós percebemos que a fé humana, ela, até um certo momento, ela prospera. Quando a pessoa acredita que ela pode enveredar pelo campo da riqueza, da busca do materialismo, constrói dentro de si aquela força íntima e começa a trabalhar de maneira árdua para somente os seus objetivos. E quando essas mesmas pessoas, com o passar do tempo, percebem que existe uma fé divina que deva penetrar no íntimo de nosso coração, essas pessoas conseguem fazer grandes proezas, percebendo que nós vivemos num mundo onde não podemos apenas pensar somente em nós, como se nós fôssemos o único na face da terra. Quando nós começamos a olhar e a estudar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver que Jesus doou a sua oportunidade gloriosa que esteve em nossos meios de nos ensinar vivendo uma vida simples, uma vida humilde, dentre os pescadores em especial, pessoas de uma comunidade pobre e humilde, dando o que ele havia de mais rico dentro de si, que eram as virtudes. Mostrando para cada um de nós que nós também somos capazes de fazer com que essa fé possa enriquecer ainda mais o nosso meio social, ajudando o nosso próximo pelo processo da caridade. Olha que coisa linda, né? Nesse aspecto da fé humana, é interessante porque aqui no centro atualmente nós distribuímos 3 toneladas, até pouco mais de 3 toneladas de comida por mês. E confessamos que ainda temos mais a fé humana do que a fé divina. E há dias que nós vamos chegar no centro, na véspera do sábado ou no próprio sábado, meus pais vão terça, quinta, sábado, eu vou apenas aos sábados. E às vezes estamos para iniciar a tarefa e há pouco alimento. Fazer 4, 5 panelões de sopa aos sábados demanda macarrão, legumes, e não é pouco, são panelas imensas, estamos falando de quase 200 litros de sopa, mais de 150 famílias atendidas aos sábados e em torno de 28 a 30 famílias atendidas nos pontilhões, em alguns pontilhões. Então, há momentos que ficamos receosos, mas é interessante porque ou na véspera ou no próprio dia aparece o alimento que necessitamos. É um que traz o chuchu, é o outro que traz a batata, é o outro que conseguiu uma doação de macarrão, e assim temos há anos, principalmente na pandemia, quando deu esta explosão. Lembro-me que fazíamos até o advento da pandemia 1 panelão de sopa, 2 panelão de sopa, era aquela alegria quando nós dávamos tudo, ia poucas pessoas. Hoje, 4, 5 panelões, e há sábados que pessoas têm de ir embora porque não há mais. E não fazemos mais também por falta até mesmo de panelões adequados. Então nós vamos percebendo que a fragilidade nos leva muitas vezes à fé humana. Mas os espíritos estão nos dando sempre sinais. Quando o trabalho é sério, independente se é espírito ou não, porque a gente tem que parar com aquela ideia que somente centro espírita é que recebe a ajuda de Deus. Paremos com isso. A paróquia que faz um trabalho sério no bem também recebe ajuda.
A igreja evangélica que faz um trabalho sério no bem recebe ajuda. A tenda de Umbanda que faz trabalho sério, não é só espírita não. Todo lugar que faz o bem, em nome de Jesus ou não, porque tem os muçulmanos que não creem em Jesus. Por isso que o Evangelho diz que fora da caridade não há salvação. Ele não diz fora da igreja não há salvação. Ele não diz fora do espiritismo não há salvação. Então isso que o nosso querido André está dizendo é algo de suma importância para todos nós entendermos que aonde está o homem com fé, com boa vontade, predisposto a seguir o Evangelho. E muitas vezes, André, até mesmo alguns ateus que dizem ser ateus, têm um trabalho muito mais bonito do que muitos religiosos. Sim, a religião não dá caráter, dignidade, honestidade a ninguém. Diga-se de passagem, as pessoas que até hoje mais comprometeram a religião foram os próprios religiosos, deturpando, modificando, adulterando. Então, acerca disso, nós não temos dúvida alguma. Eu me lembro de uma frase do Chico, que ele dizia assim: se Allan Kardec estivesse escrito fora do espiritismo não há salvação, pode ter certeza que eu não seria espírita. Mas como ele escreveu fora da caridade não há salvação, foi ali que eu me encontrei. Porque a caridade é um instrumento pela qual toda gente tem a oportunidade de fazê-lo. Quem não pode fazer de 1, 2, 3 pãezinhos, recheá-lo e sair na porta de casa para entregar para um morador de rua? Diga de passagem, o que as cidades hoje no Brasil mais têm são moradores de rua. Hoje é assustador o número de pessoas que nós temos morando e residindo nas ruas. Queridos amigos, o tempo passa rápido e eu gostaria de fazer um último convite. Conheça o projeto da TV A Caminho da Luz no YouTube, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva no canal, habilite as notificações, conheça os vídeos que semanalmente é realizados ao vivo ou que programamos. A sua participação ela é muito importante. Queridos amigos, é com grande alegria que nós estamos aqui na nossa querida TV Mundo Maior. Já há quase 10 anos com o programa, levando sempre uma mensagem de amor através da doutrina que nos encanta e que nos abriguenta. Um beijo carinhoso a todos e encerramos o programa ABC do Espiritismo. Paz e alegria no coração de todos. Até o próximo programa.